que só tem a Manu, que desceria, né? Então a Manu vai ficar quietinha ali perto dos pais, né? Porque ela é um amor de menina mesmo. Então, né? Glória a Deus, amém, queridos? Porque hoje está faltando bastante criança, né? E como nós falamos, né? A maior parte não, acho que todo mundo que faltou hoje está viajando, né? E por falar em viagem, nós temos a irmã Eglaide, que está de mudança, tá? Então hoje ela está viajando também, mas ainda não para a cidade dela. E ela vai estar mudando dia 24 de novembro agora, tá bem? No dia 25, apesar que eu tenho mais alguns dias ainda, mas no dia 25, sexta-feira, eu vou precisar de alguns irmãos para me ajudar ali a passar uma mão de tinta na casa dela, a casa que ela está deixando, para deixar em ordem, tá bem? Eu e a Roseli tivemos ali, a casa está bem limpa, negócio de serviço bem rápido, mas eu preciso de gente me ajudando sim, porque sozinho fica um pouco mais complicado. Então, dia 25, sexta-feira, ainda nós vamos programar um horário para irmos lá em 3 ou 4 irmãos, né? Os cômodos são bem pequenininhos, então se a gente pegar ali, a gente em 1 hora, 2 horas faz o serviço, tá bem? Amém, querido? Então, os irmãos que puderem me ajudar no dia 25, sexta-feira, falem aí, mesmo que seja de noite, não há problema. O que importa é a gente deixar a casa limpinha lá. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque essa igreja entende o que é ser igreja. A igreja tem que viver isso. Os irmãos que mais precisam da ajuda dos irmãos da igreja. Amém, queridos? Os irmãos entendem isso? E é assim que a nossa igreja vive e vai viver daqui para frente cada vez mais, tá bom? Um ajudando o outro, amém, queridos? Um abençoando a vida do outro, glória a Deus. Já que nós não teremos a classe de criança hoje, então vamos para a leitura bíblica. Você vai abrir aí em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. Enquanto você abre a Bíblia, queridos, eu quero falar para os irmãos que os irmãos sentem a dificuldade. Nós precisamos comprar um projetor novo esse mês, até o final do mês. Precisamos comprar um projetor, né? E está tudo muito caro. Estamos esperando um pouco, porque inclusive, por causa da tal da Black Friday, aí tudo parece que fica mais caro e não mais barato, né? Então nós estamos esperando um pouco, mas os irmãos precisam aí se despertar, aqueles irmãos que puderem ofertar também para isso, entendeu? Oferta na igreja mesmo, e a igreja vai estar comprando esse aparelho. Amém, queridos? Glória a Deus. João capítulo 15. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do versos 4 e 5. Versos 4 e 5, tá bem? Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Todos ligados aí? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: permanecei em mim. Todos acharam? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem entendeu, diga amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, pela saúde que o Senhor nos dá, por esta reunião, por cada vida presente aqui, pelo irmão que está à direita e à esquerda, pelo irmão que está à frente e atrás. Obrigado, Deus, obrigado por esta manhã tão rica, tão maravilhosa, Pai. Obrigado por aquilo que já sentimos e vivemos durante o culto, no momento do louvor, a unção que o Senhor derramou aqui, e a sua presença que nós sentimos. Louvado seja o teu nome. Agora nós lemos a tua palavra e queremos ouvir, ó Deus, a tua voz. Abrimos o nosso coração, abrimos nossos ouvidos, ligamos nossa mente em ti e queremos sair daqui, ó Deus, fortalecidos, renovados e curados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
eu coloquei como tema da mensagem, uma mensagem rápida, privilégios do cristão. Levanta a mão aqui, quem é um cristão? Quem é o cristão? O cristão é aquele que é o discípulo de Cristo. Tá bem? Cristão é aquele que é discípulo de Cristo. Por quê? O cristão, ele vai não só falar, como ele vai viver. Prestou atenção? Ele vai viver, né, o que Cristo viveu, o que Cristo ensinou, o que ele pregou. Então, para todos nós, né, cristão é aquele que é um discípulo. Os irmãos já ouviram eu explicando que discípulo tem diferença de aluno. Aluno ouve, aprende, mas não executa obrigatoriamente. O discípulo não, ele ouve, aprende e pratica. Amém? Ele vai praticar. Mas aqui nós vamos ver os privilégios do cristão. Aquele que se diz cristão, aquele que diz que está em Cristo, que pratica a lei de Deus, aquele que pratica as leis de Cristo, né, o ensinamento de Cristo, nós temos alguns privilégios, que não é para o mundo, não é para o pessoal lá fora, tá bem? É para todos aqueles que entenderam a palavra, que declararam que Jesus é Senhor, que tem Jesus como Senhor e também pratica a sua palavra. Amém, queridos? Então, nós temos aqui alguns privilégios do cristão, e eu vou mencionar alguns com os irmãos. Gostaria que os irmãos estivessem com a Bíblia aberta, para nós entendermos aqui. Eu tenho condição de, num dia, falar de todos os privilégios do cristão? Não, não tenho. O cristão tem uma infinidade de privilégios, uma infinidade de favores de Deus, de graça, de presente de Deus. Nós vamos citar alguns privilégios, amém? Nós vamos citar alguns privilégios que aquele que diz ser cristão tem. Né? Então você vai ficar com a Bíblia aberta e vai acompanhar os versículos que nós vamos aí falar ou chamar para você, né, ler comigo, tá bem, queridos? Então, o tema da mensagem, privilégios de um cristão ou privilégios do cristão. E o primeiro privilégio que eu quero mostrar para os irmãos, que o Espírito Santo nos revela, está exatamente em João capítulo 15, a partir do verso mencionado mais propriamente no versículos 4 e 5, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o primeiro privilégio que o Espírito Santo quer falar comigo, com você aqui, é o fato de o cristão permanecer em Cristo. Amém? O cristão tem o privilégio de estar em Cristo. E Cristo usa aqui, na verdade, a figura da videira como ele sendo o tronco principal, aquele que sustenta, e nós somos os galhos, né, os ramos. Aquele que está na videira, esse dá fruto. Então, um privilégio do cristão, aquele que já entendeu Cristo, aquele que já recebeu Cristo, aquele que pratica a lei de Deus, ele vai dar fruto. Então, o primeiro privilégio do cristão mencionado aqui, que nós queremos aprender e ouvir e sair daqui renovados com esse ensinamento, é que eu posso dar fruto permanecendo em Cristo. Diga amém. Isso é um privilégio do cristão, queridos, porque quem promove isso na nossa vida é Cristo. Cristo está dizendo assim: se você estiver em mim, você vai produzir fruto. Amém? E quem é que não quer produzir fruto? Todos nós queremos produzir fruto. Em que área? Em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos frutificar. E nós já falamos outro dia isso, né? Nós precisamos florescer para frutificar. Mas isso é um processo. É um processo. Amém, queridos? Então, aquele que está em Cristo e permanece em Cristo, que é um privilégio de quem se chama cristão, ele vai florescer. Eu quero saber dos irmãos, o que é que, em primeiro lugar, você sente numa flor, além da sua beleza? O seu perfume. Eu lembro, né? Eu e a Roseli gostamos muito de chácara, morar em chácara. E nós moramos numa chácara. Aqui há pouco tempo atrás já tinha um pé, uma árvore de jabuticaba.
não é mesmo? E a jabuticaba, os irmãos sabem que dá suas flores em todos os galhos, né, troncos, ela não é mesmo? Ela dá flor ali. Queridos, e é impressionante, quando era tempo de flor, que de um dia para o outro se abria, na noite se abria as flores, no dia seguinte a gente levantava da manhã, dentro de casa a gente já sentia o perfume das flores. E a gente então ia com todo capricho, mas com vontade mesmo, a gente ia lá, ficava embaixo da jabuticabeira, sentindo aquele perfume e olhando o movimento das abelhas, que circulavam por nós assim, e ficavam muito cheio de abelha, fazendo o quê? Polinizando as flores para que nascessem os frutos. Quem entendeu? Isso é uma coisa que a gente vivia, e você sabe que é assim que funciona. Nos galhos vão sair as flores, e as flores vão sair, vão gerar perfume. Entendeu isso? Quem está em Cristo, quem tem o privilégio de permanecer em Cristo, ele vai dar o fruto. Amém? Então isso é um privilégio do cristão, dar fruto. Mas antes do fruto, vem o perfume. Então, queridos, é um privilégio do cristão estar em Cristo. É um privilégio do cristão dar fruto. Mas quem promove esse fruto é Cristo. Amém? Porque uma vida com Cristo gera o fruto, vai produzir fruto. E aí vem o perfume. Então é aquela pessoa que está em Cristo, que está sendo agradável, e é muito bom estar com ela, porque eu sinto ali a presença de Cristo. Ela exala perfume. Amém, queridos? Então, queridos, presta atenção, que isso aqui é um privilégio do cristão estar em Cristo, Mas, pastor, por que tem tanta pessoa que está dentro da igreja que está sempre amarga? Que está sempre reclamando da vida? Que está sempre lamentando com isso e com aquilo? Isso não é perfume, porque isso não é agradável. Estar em Cristo não é dizer que eu tenho Cristo. Estar em Cristo não é dizer que eu recebi Jesus. Estar em Cristo é mostrar que você está em Cristo. Estar em Cristo é você mostrar que entendeu. Nas suas atitudes, praticando a lei de Deus, né? Você tem o privilégio de fazer isso. Por que isso é privilégio do cristão? Porque o cristão tem a mente aberta para a palavra de Deus. E quem trata do cristão é a palavra de Deus. Quem transforma o cristão é a palavra de Deus. Então eu cheguei de um jeito para Cristo, estou sendo transformado e exalando um perfume de Cristo. Amém, queridos? Então estar em Cristo é um privilégio do cristão. Dar fruto é um privilégio do cristão. Exalar o perfume de Cristo é um privilégio do cristão. Amém, queridos? Você me pergunta, pastor, mas vocês entravam embaixo da árvore lá e ficavam no meio das abelhas, que eles eram lotados de abelha. A gente ficava no meio das abelhas. Mas aquelas abelhas estavam polinizando as flores. Para quê? Para que viessem os frutos. Então, o que chamava a atenção das abelhas era o perfume das flores. Eu podia chegar lá embaixo de qualquer forma. Até com o meu perfume não ia chamar a atenção das abelhas. O que chamava a atenção das abelhas era o perfume das flores. E elas iam ali e polinizavam. E aquelas flores então iam se tornar o fruto. É assim que funciona o reino espiritual. Quanto mais perfume de Cristo eu estou exalando, mais fruto eu vou dar, porque há um processo de produção de frutos para quem está em Cristo, para quem está lendo a palavra, para quem está praticando, ele vai produzir bom fruto. Então tudo que ele exala é coisa boa. Amém? Tudo que ele está exalando é coisa boa. Privilégio do cristão, permanecer em Cristo. Amém? Eu quero ouvir um glória a Deus pelo primeiro privilégio que nós falamos. Glória a Deus. Amém? Abra Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3.
Aquele que está em Cristo é cristão. O cristão permanece em Cristo. É interessante que o versículo que acabamos de ler, e nós nem ressaltamos isso, é que Cristo fala assim, Ele está em mim e eu nele. Né? Aquele que está em Cristo, Cristo está nele. Amém, queridos? Está aqui dentro. E é por isso que isso vai trazer perfume e fruto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 3, versículo 12. Eu vou ler o 11 e o 12 para você entender, tá bom? Efésios capítulo 3, versos 11 e 12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém, queridos? Então aqui está dizendo o seguinte, o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, aquele que está em Cristo, ele tem pela fé ousadia e acesso a quem? A Deus. Amém? Então, outro privilégio do cristão é que você, presta atenção nisso, você não depende de ninguém para ter acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Aquele que é cristão, ele tem acesso a Deus, ele tem liberdade para entrar na presença de Deus. Nós não vamos ficar falando aqui de todo o processo que você tem que fazer, certo? Não entra na presença de Deus quem está em pecado. Você está entendendo isso? Eu só estou falando que você tem liberdade para entrar na presença de Deus. Você tem liberdade pela fé e você inclusive tem ousadia para entrar na presença de Deus. Mas por causa de quem? Por causa de Cristo. Então isso não é privilégio do mundo. Isso é privilégio do cristão. O mundo não tem esse privilégio de entrar na presença de Deus. Aquele que não tem parte com Cristo não tem essa liberdade de entrar na presença de Deus. Aquele que tem Cristo, aquele que entendeu Cristo, aquele que está permanecendo em Cristo, esse tem liberdade para entrar na presença de Deus. Esse tem acesso a Deus, através da sua oração, quando você se debruça na sua casa, através do louvor, como você canta na igreja, ou canta inclusive na sua casa, através de um coração aberto, se debruçando em cima da palavra, para aprender dele, de qualquer forma, até mesmo no meio da rua, andando, se você se conectar, se você tiver realmente fé, você entra na presença de Deus. Amém, queridos? Então eu tenho acesso, um dos privilégios, quer dizer, aqui o segundo ou terceiro que eu estou vendo já, é o privilégio do cristão, é ter acesso a Deus. Amém? Hebreus vai falar, inclusive foi mencionado isso aqui, a Mirela mencionou na hora do louvor, certo? Que o sumo sacerdote apenas no Velho Testamento entrava na presença de Deus. Hoje todos nós podemos entrar na presença de Deus. Hoje todos nós temos acesso a Deus. Hoje todos nós temos essa liberdade de entrar na presença de Deus. Mas pastor, e quem não entra? É porque não quis. O cristão que não entra na presença de Deus é porque não quer, porque ele tem essa liberdade. Ele tem esse acesso, ele tem um caminho livre para ele entrar. Mas por causa de quem? Por causa de Cristo. Só o cristão pode entrar. Só aquele que diz que eu sou discípulo de Cristo. Só aquele que diz assim, eu tenho Cristo na minha vida. Aquele que pratica a palavra. Aquele que procura agradar a Deus na sua vida. Ele tem acesso a Deus. Eu posso entrar a Deus, na presença de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, exaltar o nome dEle. Eu posso entrar na presença de Deus para pedir a Deus, para rogar a Deus, para ter uma comunhão com Deus. O que importa é que eu tenho liberdade de acesso a Deus. Amém, queridos? Dê um glória a Deus, porque isso aqui é fantástico. Então significa que eu nunca estarei sozinho, porque eu sempre posso entrar na presença de Deus e ali sentir o seu amor, sentir ali a sua unção e também ser atendido nos meus pedidos. Eu tenho acesso a Deus. E você depende de quem? Mulher depende de marido, marido depende de esposa? Não. Você depende do seu pastor para entrar na presença de Deus? Não. Você depende única e exclusivamente de você. Eu dependo de mim e você depende de você. É só querer. Você tem liberdade. Esse é um privilégio do cristão. Amém, queridos?
Você precisa fazer algum sacrifício para entrar na presença de Deus? Você precisa pagar para entrar na presença de Deus? Não, você tem liberdade para entrar na presença de Deus. Seja de manhã, à tarde, de noite ou de madrugada. Deus estará sempre com os seus ouvidos inclinados para ouvir você, para ouvir o seu louvor e também para ouvir o seu clamor. Dê um glória a Deus. Amém, queridos? Isso é um privilégio maravilhoso do cristão. Você está ainda em Efésios, você vai voltar para o capítulo 2 de Efésios, no versículo 19, e nós vamos citar aqui um outro benefício, ou um outro privilégio do cristão. Efésios capítulo 2, versículo 19. Todos acharam? Efésios 2:19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Dê um glória a Deus, queridos. Qual é o outro privilégio do cristão? Quem está ligado comigo, diga amém. Quem é um outro privilégio do cristão? O outro privilégio do cristão é fazer parte da família de Deus. Espera um pouquinho, eu vou falar de novo. O outro privilégio do cristão é fazer parte da família de Deus. E vamos voltar um pouquinho para o plano de salvação? Quem faz parte da família de Deus, quando deixar essa terra, vai para onde? Para Deus. Quem não faz parte da família de Deus, deixando essa terra, vai para onde? E longe de Deus. Então, queridos, é um motivo para nós, presta atenção, para nós louvarmos a Deus sempre. É motivo para nós exaltarmos o nome dEle. O nosso coração se abriu, nossa mente se abriu. Amém? Hoje eu faço parte da família de Deus. É outro privilégio do cristão. Faço parte da família de Deus. Hoje eu tenho um pai que me ouve, que eu posso falar com ele, como nós já mencionamos, que me atende, que me supre todas as necessidades. Ninguém vai dar glória a Deus? Eu entendi que isso faço parte da família de Deus. Eu hoje tenho outra coisa, irmãos. Então, o outro privilégio do cristão é fazer parte da igreja. Aqueles que são de Cristo, aqueles que estão em Cristo, não importa que denominação você frequente, não importa se você é daqui ou de uma outra igreja, todos somos uma igreja só, a igreja de Cristo, amém? E a igreja são aqueles que foram resgatados por Deus em Cristo Jesus. Então, eu tenho o privilégio de fazer parte da família de Deus, deixando essa terra, vou estar com o Pai no céu. Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma igreja, dentro dessa igreja, dentro de que nós chamamos de igreja, um grupo escolhido, um grupo eleito, como a Bíblia fala. Somos eleitos de Deus. Então nós temos uma família. Dentro dessa família eu tenho irmãos que têm um nome de igreja. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Mesmo que são casados. Amém? Que alegria, não é mesmo? Não é alegria ter irmãos? O cristão tem o privilégio de ter uma família, queridos. O cristão tem o privilégio de ter uma família chamada igreja. Essa igreja que ajuda, essa igreja que socorre, essa igreja que abençoa. Um exemplo simples que eu estou dizendo para os irmãos. O cristão tem esse privilégio. O cristão tem o privilégio de abençoar. O cristão tem o privilégio de ter irmãos. Nós vamos, dia 25 aí, com a ajuda de alguns irmãos, vamos abençoar nossa irmãzinha. Vamos passar uma mão de tinta lá na casa dela para ela entregar a casa. Isso é bênção ou não é? Isso é gostoso ou não é? Onde você encontra isso no mundo? Isso é igreja. É tão interessante que essa semana, a irmãzinha ligou para mim e falou: pastor, eu estou com um problema de encanamento da parede. Tem algum irmão lá que é pedreiro, que entenda disso? Porque isso está no coração e na mente dos irmãos. Eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, eu tenho irmãos que se preocupam comigo. Isso é privilégio do cristão, queridos. É privilégio do cristão. Outro privilégio do cristão, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos que se preocupam comigo. O que nós fizemos começando essa reunião? O que nós fizemos? Primeira coisa, oramos por irmão que está no hospital. Queridos, isso é privilégio do cristão, está me entendendo isso? Ter um grupo de pessoas logo de manhã fazendo uma oração e rogando a Deus a cura. E você acha que Deus não ouve? Deus ouve.
Deus ouve a oração. Por quê? Porque é a sua igreja, é a família de Deus rogando ao Pai. E quando irmãos assim se reúnem, na mesma fé, o céu ouve, Deus ouve. Por quê? Porque é a família de Deus reunida, é a igreja de Cristo reunida. E isso é privilégio do cristão, fazer parte da família de Deus e fazer parte da igreja. Amém? Quando nós entendemos isso, nós começamos a valorizar o que temos, queridos. Nós precisamos valorizar cada vez mais o que temos, porque isso não é para qualquer um, isso é para aquele que tem Cristo, isso é aquele que é cristão, aquele que é discípulo de Cristo, aquele que pratica a lei de Deus. Amém? Nós aprendemos na Bíblia e executamos na vida. Nós aprendemos na Bíblia e praticamos no dia a dia. Isso é privilégio do cristão. E isso também, sabe o que é? Ligando ao outro privilégio que falamos, é dar fruto. É ser perfume, é exalar perfume. Amém? Nós estamos exalando o perfume de Cristo quando nós abençoamos o irmão. E tudo isso eu vejo como privilégio. O privilégio de você alcançar uma vida com a bênção de Deus. O privilégio de você alcançar uma vida com uma ajuda, com uma oração, com momentos que você gasta na sua casa, minutos abençoando o irmão. Eu vejo alguns irmãos que continuam firmes, por exemplo, na segunda-feira à noite, colocam em oração, eu estou orando pela igreja. Isso é família, isso é igreja, isso é família de Deus, isso é privilégio do cristão, queridos. Glória a Deus por isso, amém? Eu quero que você agora volte lá para o Evangelho de João. Evangelho de João. No capítulo 10. Evangelho de João, no capítulo 10. Amém? Versículos 14 e 15. 14 e 15. Vamos lá? Então, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 e 15, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Eu fico imaginando um rebanho grande de ovelhas. E se você for estudar bem o animal ovelha, você vai ver que a ovelha é um animal dependente. E é por isso que o cristão, ele é comparado à ovelha. Porque a ovelha é um animal dependente. Ela depende de alguém levá-la ao pasto. Ela depende de alguém levá-la às águas para matar a sede. Ela depende de um lugar fechado para poder passar a noite. E um lugar seguro, ou alguém que esteja protegendo. Porque aqui Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. Ele já se coloca como o bom pastor. Queridos, isso é privilégio do cristão, de ter um pastor tão cuidadoso como Jesus Cristo. Quem entendeu isso? Jesus cuida de você, ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas. Qual é o privilégio do cristão aqui? De ser conhecido por Jesus. O privilégio do cristão, de entender que Jesus sabe de toda a sua vida, como você é, como você chegou nele, na sua presença e como você hoje está caminhando para a melhoria. Mas ele conhece a sua maior aflição. Dê um glória a Deus, querido. Ele conhece a sua maior preocupação. Ele conhece a sua maior necessidade. Ele conhece a sua luta. Jesus é pastor e ele se apresenta como o bom pastor. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Amém? Dê glória a Deus. Um dos privilégios do cristão é ter Jesus como pastor. Por que eu entendo isso que é um privilégio? Porque, queridos, a maior parte da humanidade, povos, eles estão colocando a sua fé e a sua vida em imagens, ídolos. Eles estão colocando a sua fé
a sua crença em pessoas, nomes. Tem pessoa que está confiando lá no seu poder aquisitivo, na sua formação. Tem pessoas que estão confiando no seu médico. Tem pessoas que estão confiando em qualquer outra coisa que você imagina. O cristão tem o prazer e tem o privilégio de entender que tem um pastor que cuida dele, que cuida de todos os detalhes, que conhece ele por dentro e por fora, conhece seu pensamento, conhece seu coração, conhece seu sentimento, conhece o que vai na sua mente. Ele sabe até o que você vai falar e pensar amanhã. Presta atenção que eu não preciso de mais cuidado nenhum, eu tenho Cristo cuidando de mim, eu tenho Deus cuidando de mim. Eu não preciso me estressar com o dia a dia, né? Me preocupar com o dia de amanhã. Eu não preciso, porque o Senhor promete em sua palavra que tudo vai estar à minha disposição, porque o pastor que eu tenho é Jesus Cristo. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, mas ele diz também, e elas me conhecem. O que ele quer dizer com isso? Fala para mim, igreja, como que eu posso conhecer a Cristo como pastor de ovelha? Como que eu posso conhecer a Cristo? Eu digo que eu entreguei meu coração a Ele, mas como eu posso conhecer esse pastor? Como que eu posso conhecer esse pastor? Lendo, ouvindo a palavra. Quando Cristo fala assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Está dizendo assim, tem material suficiente para elas me conhecerem. E quanto mais as ovelhas conhecem a Cristo, o seu bom pastor, mais elas são seguras no que fazem, mais elas são vitoriosas, mais prosperidade elas têm, mais saúde elas têm nas áreas emocionais, na área espiritual, na área física. Por quê? Porque ela conhece o pastor que tem. Então é privilégio do cristão ser conhecido pelo seu pastor, mas também poder conhecer o pastor que ela tem, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então isso é um privilégio do cristão. Jesus, inclusive, termina o trecho dizendo assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Querido, se você guardar essa frase no seu coração, você vai ver que você é a pessoa mais feliz da terra. Eu vou dizer de novo. Se você gravar essa frase no seu coração, eu dou a minha vida pelas ovelhas, você é a pessoa mais feliz da terra, porque você vai entender que você sim é que tem a alegria completa, porque Jesus se entregou por você, já te garantiu a eternidade, e você hoje tem o cuidado dele sobre você. Eu não preciso, queridos, de esforço algum na minha vida material, tipo preocupação extrema, colocar o trabalho em primeiro lugar na minha vida. Não, eu tenho que ter os meus, aquilo que eu vivo, colocar nos valores corretamente. Eu tenho que ter Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? É Deus em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Entendeu isso? É Deus em primeiro lugar. Quando eu entendo isso aqui é privilégio do cristão. O cristão está entendendo, o cristão está aprendendo, o cristão tem que viver isso. Então eu vou deixar as minhas ansiedades da vida, e eu vou colocar tudo na mão do bom pastor, que se revela para mim, que é Jesus Cristo. Amém? Eu vou pegar tudo aquilo que é ansiedade e vou colocar nas mãos do pastor, que ele diz, eu sou o bom pastor, aquele que cuida, aquele que não esmorece, aquele que não dorme, aquele que está segurando o cajado e expulsando os inimigos com o cajado, aquele que, com a vara, aquele que pega o cajado e puxa sua ovelha para perto dele para cuidar melhor dele. Amém? É aquele que protege você de manhã, à tarde e à noite, é Jesus. Glória a Deus. Nós somos, temos o nosso pastor e somos conhecidos por ele. Essa ideia de Jesus dizer, eu conheço as minhas ovelhas.
Ele não está colocando assim alguma restrição. Eu conheço por fora, eu conheço, né, mais ou menos o jeitinho, o temperamento dele. Não, ele está dizendo eu conheço por dentro e por fora, coração, lá no interiorzinho do coração, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, qual a sua preocupação, né, qual é o seu dilema, qual é o seu problema, qual a sua ansiedade. Tudo isso Jesus está falando para mim e para você. É um privilégio ter Jesus como bom pastor. Amém, queridos? Agora, quase encerrando, vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro é lá na frente, tá bem? Para quem está com a Bíblia aí, é lá quase no final da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Amém? Todos acharam? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? A gente pode ler o texto inteiro, que você vai ver que esse texto é fantástico, tá? Porque aí fala de prática mesmo, cristã, mas aqui está dizendo assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Qual é outro privilégio do cristão aqui? Usufruir das promessas de Deus. Amém? Eu tenho em toda a palavra promessas para a minha vida. Promessas, né? A partir aí de Gênesis, promessas de salvação, de libertação, de resgate, de bênção, de prosperidade, de cura, né? de relacionamento, tudo isso o Senhor nos promete. E eu posso usufruir das promessas de Deus. O Senhor diz para mim, e o próprio Jesus falando assim: eu vou subir ao Pai, mas eu não te largo, eu vou ficar com você até o fim dos tempos. Eu tenho a promessa de Cristo. O que eu faço? Eu estou usufruindo da promessa de Cristo, sabendo que Ele anda comigo, está comigo em todo o tempo. Amém, queridos? Aqui a Bíblia fala da promessa do selo do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na minha vida. Eu vou usufruir dessa promessa. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Então, usufruir das promessas de Deus só é privilégio do cristão. Dê um glória a Deus. Aqueles que dizem eu estou em Cristo, aqueles que dizem eu permaneço em Cristo, que também é um privilégio do cristão. Amém? Então eu posso levantar amanhã cedo, segunda-feira, né? Como eu digo, segunda-feira é o primeiro dia de trabalho, para enfrentar a semana inteira. É um monte de desafio, mas você vai lembrar que você pode usufruir logo de manhã, na segunda-feira, das promessas de Deus na sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso é fantástico, né, queridos? Agora você vai encerrando a mensagem agora para Apocalipse. É o último livro da Bíblia, hein? Apocalipse, nós vamos ver 2 versículos em Apocalipse. O primeiro é capítulo 13, verso 8. Primeiro versículo que vamos ler em Apocalipse é capítulo 13, verso 8. Todos acharam? Glória a Deus. Amém? Então diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Presta atenção no versículo. E adorá-la-ão a todos que habitam sobre a face da terra, aqueles cujos nomes
não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando de um grupo que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Entenderam? Diga amém. Agora abra Apocalipse capítulo 20, verso 15. Tudo bem? Acharam? Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui está falando ainda do mesmo grupo, que não tem o seu nome escrito no livro da vida. E quem são esses? Esses são aqueles que não entregaram o seu coração a Cristo. Amém, queridos? Todos aqueles que entregaram seu coração a Cristo têm o seu nome escrito no livro da vida. E isso é um privilégio do cristão. Amém? Então, o cristão tem o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida no céu. Aquele livro que só vai ser aberto por Cristo. Vocês, irmãos, já ouviram falar disso. Aquele livro que vai ser aberto por Cristo. Aquele livro tem o seu nome, dê glória a Deus. Tem o meu nome e o seu nome. Isso é privilégio do cristão. Amém? Isso já está registrado. Alguém pode tirar esse nome? Não. Alguém pode apagar o seu nome do livro? Não. Na verdade, o livro da vida no céu tem o seu nome escrito, se você assim declarou que Jesus é Senhor da sua vida. Se você fez isso, você tem o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. E aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, têm o céu como destino. Aqui a Bíblia fala, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, para o inferno. Então eu tenho o privilégio de ter o meu nome registrado no céu, no livro da vida. Dê glória a Deus, queridos. Eu tenho esse privilégio. O cristão tem esse privilégio. Aquele que entendeu Cristo, aquele que permanece em Cristo, aquele que vai dar fruto e vai dar o perfume e o fruto porque está em Cristo. Amém, queridos? Aquele que tem o acesso a Deus, aquele que tem o acesso ao Pai, tem liberdade com Deus, aquele que tem e faz parte da família de Deus, aquele que faz parte de uma igreja e valoriza isso. Amém? Então, a primeira coisa que acontece na vida do cristão, quando se torna um cristão, é ter o nome escrito no livro da vida. Salvação garantida. Eu posso falar que o privilégio do cristão também é ter o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Presente nele. Eu falei para os irmãos que se fôssemos falar desse tema, a gente falaria muito tempo. Porque é uma infinidade de privilégios que o cristão tem. E tudo para o bem do cristão, tudo para o nosso bem. Amém, queridos? É um privilégio do cristão você poder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e se ligar em Deus. É um privilégio do cristão você saber que simplesmente você se ligando em Deus, Ele já te ouve. Amém? Então abaixa sua cabeça, feche seus olhos agora. Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos. É muito bom, ó Deus, estar na tua presença. E é um privilégio para nós também estar na tua presença. É um privilégio termos esta igreja. É um privilégio, ó Deus, podermos juntos exaltar o seu nome, louvá-lo. É um privilégio, Senhor Deus, poder falar contigo agora. É um privilégio saber, ó Pai, que apenas ao fechar os nossos olhos e abrir a nossa boca, o Senhor já nos ouve. É um privilégio saber, ó Pai, que o Senhor está estendendo a mão agora sobre a vida do Orlando e curando ele nesse momento. É um privilégio saber que o Senhor pode fazer isso. É um privilégio ter o Senhor como Deus. É um privilégio ter o Senhor como um Deus que faz, um Deus que opera, que cura, que manifesta o teu poder. É um privilégio poder cantar a Ti.
É um privilégio poder abrir a minha boca, a nossa boca, como igreja, e exaltar o Teu nome. É um privilégio, Deus, sentir o Teu Espírito dentro de nós. É um privilégio, ó Deus, poder andar nesse mundo confiante, porque se hoje acabar tudo, nós estaremos contigo no céu. É um privilégio, ó Deus, ter a família te servindo. Oh Deus, é um privilégio criar os nossos filhos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra e crescendo e ouvindo as verdades do Teu poder. É um privilégio, Pai, ter dons, é um privilégio ter os dons e talentos que o Senhor nos dá para servir ao Senhor. É um privilégio, ó Deus, poder, ó Deus, durante a semana ter uma casa onde nos reunirmos e falarmos o Seu amor. É um privilégio morarmos num país que, por enquanto, Senhor, o Teu Evangelho é livre. É um privilégio, Senhor. É um privilégio poder falar do Teu amor às pessoas e ver vidas sendo restauradas e ver vidas salvas. Aleluia, Deus. Louvado seja o Teu nome. Exaltado seja. Porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. É um privilégio ter um Deus tão poderoso. É um privilégio ter um Deus tão amoroso. Obrigado, Deus. Abençoa cada um. Que a Tua palavra seja completa na vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé, queridos. Vamos encerrar essa reunião cantando essa música. Se assim você souber a letra, né? Se não, acompanha glorificando ao Senhor. Meu Jesus. Ao sol
nós vamos para a nossa casa, talvez até na casa de um parente, talvez até almoçar num restaurante, onde estivermos, a tua mão está ali sobre nós e conosco, porque isso é a tua promessa. Senhor Jesus, o Senhor disse que estaria conosco até o fim dos tempos, e é nisso que nós nos firmamos. O mundo está mal, a situação está ruim, mas o Senhor é o Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas em cima do seu povo e para o seu povo. Então nós nos apossamos disso, porque isso é um privilégio do cristão, e nós nos apossamos e agora nos firmamos nesses privilégios de estar em Ti, de ter acesso a Deus, de fazer parte de uma família, de uma igreja. Sim, ó Pai, de ter o nome escrito no livro da vida, de ter acesso ao Senhor e poder pedir ao Senhor e o Senhor nos responder. Muito obrigado, Deus, que o Senhor venha com esse poder e esta unção, venha com este poder e esta unção sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que estão viajando, principalmente sobre Orlando que está no hospital. O Senhor traga a unção poderosa, Senhor Deus, cumpre a Tua palavra e cumpre a Tua promessa na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. A graça de Jesus inundando o seu ser e a sua casa, e o Espírito Santo que fale aos seus ouvidos, e todos nós tenhamos a sabedoria de ouvir a voz do Espírito e andar por esses caminhos, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos, amém. Dá um abraço pro seu irmão aí e diga a ele uma ótima tarde, uma ótima semana, em nome de Jesus.